Donald Trump acabou de comprometer sua própria alegação de imunidade, a mesma que a Suprema Corte conservadora lhe concedeu em determinadas situações, ao abrir um processo de 15 bilhões de dólares na noite de segunda-feira contra o jornal New York Times. Este processo está entre os mais peculiares que já vi. Talvez seja até o mais incomum que já tenha lido em toda a minha vida. E nesse processo de 15 bilhões de dólares, vou detalhar como e por que Donald Trump abriu mão de sua defesa de imunidade absoluta. E, ao mesmo tempo, como ele acabou permitindo a abertura de brechas que podem expor informações do seu passado obscuro envolvendo Jeffrey Epstein e sua presença nos registros ligados a Epstein, os quais até hoje seguem sendo mantidos em sigilo. A notícia que recebi ontem à noite confirmava que Donald Trump havia entrado com essa ação contra o New York Times. De várias formas, o conteúdo é difícil de assimilar. Quero dizer, o processo é de fato confuso de interpretar, mesmo lendo literalmente. Fico tentando compreender, afinal, o que exatamente está sendo alegado? Pois os primeiros parágrafos reclamam que o New York Times teria manifestado apoio à ex-vice-presidente Kamala Harris. Depois começa a mencionar um livro publicado por jornalistas do New York Times em setembro de 2024 e também alguns artigos divulgados antes da eleição, por volta de um ano atrás, que estariam incomodando Donald Trump agora. Ele cita um livro lançado em 17 de setembro de 2024, intitulado Lucky Loser, como Donald Trump desperdiçou a fortuna de seu pai e construiu a ilusão de sucesso, escrito por Susan Craig e Ross Butner. Em seguida, o processo afirma, dias antes do lançamento do livro, em 14 de setembro de 2024, o New York Times divulgou um artigo difamatório, malicioso e falso intitulado The Star-Making Machine That Created Donald Trump, também assinado por Craig e Butner. Na sequência, relata que em 20 de outubro de 2024, o jornal teria publicado mais um texto, segundo a ação, igualmente difamatório, malicioso e inverídico, intitulado Para Trump, uma vida inteira de escândalos caminha para o momento de julgamento, escrito por Peter Baker. E prossegue. Em mais uma onda de interferência eleitoral, em 26 de outubro de 2024, o Times publicou outro artigo considerado falso, malicioso, difamatório e depreciativo, de autoria de Michael Schmidt. Nesse trecho, há a menção: com a proximidade das eleições, Kelly alerta que Trump governaria como um ditador. Trata-se do ex-chefe de gabinete de Donald Trump, o general 4 estrelas aposentado John Kelly, afirmando que o ex-presidente governaria de forma autoritária. O documento sugere que tal declaração acabou se mostrando previsível, pois, de certa forma, é exatamente a postura atribuída a Trump no presente. Em seguida, dentro do processo, Donald Trump inclui fotografias suas no programa O Aprendiz, destacando-se como um empresário de sucesso e reforçando a ideia de que tudo o que realiza se transforma em conquistas. Há até imagens curiosas. No parágrafo 56, por exemplo, aparece descrito que Trump teria construído, revitalizado e consolidado negócios, empreendimentos e marcas, incluindo O Aprendiz. A petição também elenca diversas outras iniciativas. O texto ainda ressalta que Trump é autor de vários livros considerados best-sellers e recorda centenas de aparições e papéis marcantes de Trump na mídia, como em WrestleMania, Ghosts Can't Do It, Miss Universo 2001 e Days of Our Lives em 2005. E assim por diante. Trump utilizou sua visão empresarial e experiência no setor imobiliário para expandir seus empreendimentos e patrimônios dentro e fora dos Estados Unidos, alcançando países como Irlanda, Omã, Escócia, Vietnã e Dubai, como exemplificado pelo crescimento acelerado do Truth Social. O desempenho de Trump no ramo dos negócios é frequentemente citado como parte da percepção coletiva da sociedade americana. Em seguida, o processo passa a destacar as avaliações do programa O Aprendiz, apresentando dados como: veja os índices de audiência do programa ao longo dos anos. Esse trecho aparece na página 38. Mais adiante, em outra parte da ação, o documento se torna ainda mais peculiar ao relatar que Trump também teria movido uma ação de difamação contra o Wall Street Journal referente a uma publicação de 17 de julho de 2025. O artigo alegava, de forma considerada inverídica, que Trump teria escrito, ilustrado e assinado um cartão de aniversário desejando felicidades a Jeffrey Epstein, em seu 50º aniversário, algo que ele nega. Agora voltando à questão da imunidade absoluta.
Donald Trump ingressou com este processo de 15 bilhões de dólares contra o New York Times em caráter pessoal. E como sabemos que foi em sua capacidade individual? Basta observar a seção que descreve as partes do processo, onde se especifica quem está processando e as razões. O documento afirma que a parte autora é Donald Trump. Consta ainda que Trump é cidadão americano, residente na Flórida e foi o 45º presidente do país. O texto acrescenta: a habilidade de Trump em desafiar convenções equivocadas refletiu-se em sua iniciativa bem-sucedida para restaurar a integridade do jornalismo. Mais adiante está escrito: presidente Donald J. Trump, identificado como indivíduo. Isso confirma que o processo é em nome pessoal, sem vínculo com a função presidencial, o que elimina a possibilidade de imunidade absoluta nesse caso. Assim, ele não pode recorrer ao argumento de proteção de imunidade presidencial. Na ação, Trump move o processo contra Susan Craig e Ross Butner, vinculados ao New York Times, por terem escrito o livro e o artigo que, segundo ele, seriam difamatórios, envolvendo inclusive John Kelly. Além disso, processa também Peter Baker e Michael Schmidt, responsáveis pelos textos que, de acordo com a alegação, reforçam narrativas negativas sobre ele, como o livro Lucky Loser, o artigo The Star Making Machine That Created Donald Trump e outro intitulado Para Trump, uma vida inteira de escândalos caminha para um momento de julgamento. Se fosse o New York Times, uma das estratégias imediatas seria apresentar uma moção de rejeição ao processo, algo que provavelmente teria êxito. Isso porque a Flórida possui leis de proteção contra ações judiciais estratégicas que visam restringir o debate público, conhecidas como dispositivos anti-SLAPP, aplicáveis em casos de imprensa. Em resumo, trata-se de garantir os direitos de liberdade de expressão da primeira emenda quando se trata de cobertura jornalística. Vale lembrar que Donald Trump já administrou diversas empresas que acabaram em falência, incluindo cassinos e corporações de outros setores. Além disso, foi considerado responsável em processos de fraude e chegou a ser condenado por crimes relacionados a registros comerciais. Assim, quando se fala em uma vida marcada por escândalos, esse tipo de afirmação encontra respaldo nos fatos que já foram registrados publicamente. Também há a referência à advertência de John Kelly sobre a possibilidade de Trump exercer um governo de caráter autoritário, algo que se conecta ao contexto atual. Portanto, surge a questão: quais seriam os temas de depoimento e de investigação em uma possível descoberta judicial no caso do New York Times? Se fosse a defesa do jornal, a recomendação seria avançar nesse processo de forma imediata. Nem seria necessário apresentar uma petição para arquivar o caso. Basta responder ao processo, emitir uma contestação e, logo em seguida, abrir o procedimento de descoberta direcionado a Donald Trump. Agende imediatamente o depoimento dele. Tudo agora se torna viável a partir do que o próprio Trump incluiu na ação. Toda a questão envolvendo Epstein surge porque Trump mencionou o suposto livro de aniversário relacionado a Epstein. Coloque-o sob juramento o quanto antes. Nesse cenário, o New York Times poderia fazer questionamentos diretamente. Para qualquer jornalista, isso seria uma oportunidade única: ouvir o depoimento de Donald Trump sob juramento. E o que ele poderia responder? Sou o presidente, não vou falar sobre isso. No entanto, foi ele quem entrou com o processo, por isso cabe marcar a audiência e prosseguir. Questione-o sobre o suposto livro de aniversário, questione-o sobre suas políticas atuais. Pergunte também sobre condutas que, de acordo com alguns, se assemelham a um estilo de governo autoritário. Se ele tentar alegar privilégio executivo, a resposta seria simples: foi ele quem iniciou o processo, e isso dá o direito de explorar todos esses pontos em juízo. Neste contexto, não há imunidade absoluta. É possível solicitar informações. E, se houver declarações falsas sobre juramento, isso configuraria perjúrio, um crime. Essa postura, de certa forma, representa uma renúncia ao argumento de imunidade total. Imagine Donald Trump diante de um perito em caligrafia, tendo que confirmar ou negar sua própria assinatura, ou sendo questionado sobre acusações de má conduta do passado.
Também poderiam ser levantadas questões ligadas a E. Jean Carroll, assim como suas falências anteriores. Poderiam examinar seu patrimônio líquido antes de assumir a presidência, além de interrogar sobre as atividades empresariais atuais. Pergunte, por exemplo, sobre o uso da Casa Branca em benefício de seus próprios negócios. E se ele se recusar a responder, usaria então a quinta emenda contra a autoincriminação? Lembrando que o processo movido por ele é de 15 bilhões de dólares. Isso por si só justificaria o direito do New York Times em levantar todas essas informações. Nada disso poderia ser omitido. Essa seria a estratégia a adotar se o jornal estivesse na posição de defesa. Ao observar a ação, nota-se Trump questionando o valor da indenização. Ao abrir esse trecho, lê-se: os réus fizeram declarações difamatórias e depreciativas que causaram sérios danos a Trump e às suas empresas. Diante disso, o New York Times poderia intimar documentos fiscais e registros comerciais. Eu intimaria todos esses dados. Trump afirma que seus negócios foram prejudicados, mas seu patrimônio líquido cresceu bilhões desde que assumiu o cargo. Isso sugere que, na prática, seus empreendimentos se valorizaram, levantando a hipótese de possíveis acordos que o beneficiaram diretamente. Assim, Donald Trump alega que, em relação a outros danos, tanto os prejuízos à sua reputação quanto os de ordem econômica, supostamente causados pelos réus a ele e às suas empresas, poderiam ser reparados pelo tribunal, certo? Então vejamos quais seriam esses pontos, como a acusação de que Trump teria se envolvido em práticas ilegais. Ele foi considerado criminalmente responsável em diferentes casos. Em Nova York, um júri o declarou culpado em múltiplas ocasiões, 14 vezes, 34 vezes, incluindo acusações de fraude fiscal e fraude eletrônica. Também foi responsabilizado criminalmente em um processo que envolveu registros comerciais. No entendimento da ação, essas declarações constituem difamação por si mesmas. O documento prossegue, argumentando que prejuízos econômicos concretos decorreram das supostas afirmações difamatórias. Além disso, o processo sustenta que as publicações falsas, atribuídas aos réus, teriam causado queda significativa no valor das ações do Trump Media Group. Ou seja, responsabiliza o New York Times pelo desempenho negativo da Truth Social no mercado. Ainda conforme a ação, tanto a reputação pública quanto a imagem de Trump como empresário teriam sido diretamente afetadas. Neste ponto, surge a alegação de que o valor de sua marca pessoal, descrita como única e sem precedentes, seria estimado em 100 bilhões de dólares. O texto enfatiza que seus empreendimentos são rentáveis, gerando centenas de milhões de dólares, e que as supostas difamações colocariam em risco não apenas seus negócios, mas também sua marca como um todo, ameaçando provocar grandes perdas financeiras. De acordo com a narrativa apresentada, as publicações dos réus teriam tido como único objetivo desmoralizar e humilhar Trump, utilizando-se de informações falsas, consideradas maliciosas e difamatórias. Diante disso, a análise aponta que, caso estivessem no lugar do New York Times, o caminho seria claro: colocar Trump sob juramento e fazer todos os questionamentos possíveis. Afinal, neste caso, ele não poderia recorrer à imunidade ou a privilégios para impedir a fase de descoberta. O recomendado seria não permitir que houvesse manobras de atraso no andamento do processo. Afinal, foi o próprio Trump quem o iniciou. Portanto, a estratégia seria avançar com rapidez. Basta lembrar o que ocorreu quando Michael Cohen foi processado por 500 milhões de dólares. Ele imediatamente agendou o depoimento de Trump. Esse seria o mesmo tipo de atitude que o New York Times deveria adotar agora. Essa é a avaliação apresentada. Bom, este processo é mais do que uma simples disputa judicial. É um reflexo do choque entre poder político, influência midiática e a verdade. Ao processar o New York Times, Donald Trump buscou defender sua imagem, mas ao fazê-lo acabou abrindo espaço para que temas sensíveis de sua trajetória viessem à tona. Isso mostra como, muitas vezes, o desejo de proteger uma reputação pode expor ainda mais fragilidades. O episódio também levanta uma questão essencial: até que ponto figuras públicas estão dispostas a enfrentar a transparência que exigem dos outros?
Em um mundo em que a informação circula em segundos, controlar narrativa se torna quase impossível. O que sobra é a inevitabilidade de que, mais cedo ou mais tarde, verdades incômodas podem emergir. E talvez, no fim, não sejam apenas os tribunais que julgarão, mas também a opinião pública, que observa cada movimento com atenção. A principal lição que podemos tirar é a importância de pensar estrategicamente antes de agir. Ao iniciar um processo bilionário, Trump pode ter acreditado que estava no controle, mas abriu brechas que podem se voltar contra ele. Isso nos ensina que na vida pessoal ou profissional é preciso calcular não apenas os ganhos imediatos, mas também as consequências a longo prazo. Muitas vezes, a busca por uma vitória rápida pode gerar derrotas mais profundas e irreversíveis. Assim como na política, em nossas relações diárias, também enfrentamos situações em que precisamos decidir entre o orgulho e a prudência. Saber o momento de falar, de calar ou de recuar pode ser mais poderoso do que avançar cegamente. Essa lição nos lembra que cada ação tem um preço e que, ao tentar controlar narrativas, corremos o risco de revelar justamente aquilo que mais gostaríamos de esconder. Agora me diz, se você estivesse no lugar de Trump, arriscaria abrir um processo que pode expor segredos ainda maiores ou deixaria a imprensa falar sem reação? Na sua opinião, quem sai mais fortalecido nessa história? A mídia, que pode revelar informações inéditas, ou Trump, que tenta se defender a qualquer custo? E aí? O que você acha desse impasse? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais análises como essa. Afinal, cada detalhe pode mudar todo o jogo.